nosso Senhor Jesus continue abençoando a todos que estão em sintonia conosco, através do Facebook, internet, rádio, ou todos os meios de comunicação que está sendo usado. Hoje nosso tema é correndo da presença de Deus, ou correndo da presença do Senhor. Vamos ler no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 1 ao 3, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que o navio ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua palavra aos nossos corações. Agora, primeiro queremos pensar nisto. A razão principal que eu acredito dele fazer esta grande coisa aqui foi porque Jonas era judeu e pediu-se que ele fosse a uma cidade gentia para clamar contra ela, achando que ele não seria reconhecido, porque os gentios o achariam, talvez, o que esse judeu vem fazer aqui, o que ele quer conosco. Com este pensamento, Jonas provavelmente ele achou que não seria bem recebido. Mas veja você, outra coisa, isso nos dá uma grande coisa aqui para vermos, que Deus não é somente Deus do judeu, mas Ele é Deus também do gentio. Ele é Deus de todos os povos. Ele simplesmente escolheu os judeus. Os judeus foram chamados de povo escolhido de Deus, foram escolhidos por uma causa específica. E essa foi lhes dar a lei. E não conseguiram guardar a lei. E ele simplesmente mostrou através desse povo que não se podia guardar a lei. E que ele era um Deus de retidão. E a lei exigia retidão, mas não havia graça na lei para o homem suportar. Nenhuma pena era paga pela lei, mas precisou da graça para pagar aquela pena, ou o lugar sobre o qual a lei nos colocou. Jonas aqui, ele foi chamado como um dos profetas menores da Bíblia, para ir a essa cidade de Nínive. E aqui encontramos um exemplo da maioria das pessoas. Cada uma de nós, às vezes, sempre estamos correndo de algo, correndo dos problemas,
correndo das responsabilidades. Nós todos temos a tendência de fazer isso, correr de algo. Nós temos mais tendência de correr do que ficarmos para encarar. E às vezes encontramos que temos a tendência de correr do trabalho, outros têm a tendência de correr de muitas coisas mais que estão sobre a sua tutela. Temos tantas coisas que temos que fazer, tanta responsabilidade que temos que encarar. Todos nós temos que encarar uma responsabilidade. Tudo é responsabilidade. E é tão fácil quando as pessoas fogem das responsabilidades. Parece que está resolvido o problema. E é tão fácil quando as responsabilidades nos encaram. E a primeira coisa, quando a responsabilidade nos encara, é o quê? Nós nos safarmos delas. Verificamos que tudo na nossa vida é uma responsabilidade. O casamento, o trabalho. Muitas vezes nós encontramos também a ministros, pastores que correm das suas responsabilidades. É difícil dizer isto, mas é verdade. Ministros muitas vezes safam-se da responsabilidade de tomarem uma posição pela verdade, ou uma posição pela verdadeira palavra de Deus, quando são confrontados com ela. Eles escapam dessa responsabilidade, safam-se dessa responsabilidade, quando que a verdadeira palavra de Deus é trazida face a face com eles. E quando a palavra de Deus é trazida face a face com os seres humanos, a maioria tem a tendência de se safar até o último recurso. Mas encarar a responsabilidade, às vezes, custa caro. Encarar a responsabilidade do verdadeiro cristão custa falta de não ter prestígio, acabar com prestígio, perder amigos, perder um bom salário, perder um emprego. Nós verificamos que Jonas, ele ficou muito preocupado de como ele seria recebido. Jonas ficou com medo de ser mal recebido, de ser maltratado. Jonas ficou com medo de ele, ao receber a palavra de Deus, ele ter uma recompensa de ingratidão por parte do povo. Isso deixou Jonas muito inquieto. Deixou Jonas num estado que podemos imaginar desesperador, achando que poderia até perder sua vida ali em Nínive, porque Nínive, uma cidade gentia, povo gentil, e como que poderia um judeu ir até um gentil e pregar? Trazer uma palavra de que eles seriam, se eles não se arrependessem, seriam destruídos.
Veja se não o que acontece com muitos ministros hoje. Que quando eles chegam face a face com a verdade, eles se afastam da verdade. Muitas pessoas também, quando chegam face a face com a verdade, eles não aceitam a verdade. Continuam vivendo o seu mundo fantasioso, achando que a sua fantasia de cristã vai levar ele até os céus, até o paraíso, até a salvação. Mas crente fantasioso vai para Tarsis. Vai ao contrário da palavra de Deus. Quantas pessoas hoje estão correndo da verdadeira palavra, porque a palavra não se encaixa com o seu modo de viver, não se encaixa com o seu modo de vestir, não se encaixa com o seu modo de se comportar, e estão pegando um barco chamado denominação, que vai para Tarsis. Quantas pessoas estão num barco indo ao contrário do que a palavra de Deus diz? As pessoas até dizem às vezes, sei que está certo, que está na palavra, mas se eu fizer isso, me expulsarão da igreja. E o que tem isso? Ou você é expulso da igreja, ou você é expulso da presença de Deus. Tem que haver uma expulsão. É preferível ser expulso aqui do que ser expulso lá em cima. De qualquer modo, você tem que ser expulso de algum lugar. Veja, do modo que é melhor você encarar isto, é melhor já encarar isto do que correr e dizer, vou ficar aqui porque aqui está bom, aqui eu tenho liberdade, faço o que quero, vou aonde quero e falo o que quero. De algum lugar você será expulso. Examine as Escrituras. Jesus disse assim, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Mas verificamos que as pessoas não fazem isto. Não examinam as Escrituras, mas examinam o que os homens dizem. É mais importante o que o homem diz do que o que Deus diz. É mais importante o que a igreja diz do que o que Jesus diz. É mais importante o que o doutor fulano de tal diz do que o que Jesus diz. Mas, sendo trazido na presença de Deus, e ver que quando Deus faz uma promessa, Deus está obrigado a cumprir com a sua promessa. E a sua promessa se cumpre no tempo determinado por Deus. E as pessoas, elas têm medo de encarar a responsabilidade de enfrentar a mensagem da hora.
as pessoas têm medo de enfrentar a mensagem de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz do Elias, que teria que estar presente, ou o ministério de Elias estar vigente nesse último era, antes do retorno ou da vinda do Senhor Jesus. E quando você vê, nesse dia agora, quando a palavra de Deus faz essas promessas de coisas que nós estamos vendo acontecendo neste exato momento, então nós temos a responsabilidade de encará-las ou de nos afastar dela. E quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós estamos fugindo da presença de Deus. Estamos sendo separados da presença de Deus. Você não pode entrar por aquela porta, ouvir a palavra e sair a mesma pessoa. Você não pode ouvir este programa de rádio e ser a mesma pessoa. Ou você vai ser impactado para se enquadrar com a palavra, ou você vai se afastar dela. Mas igual ninguém fica. Alguma coisa vai acontecer com você. Porque toda vez que algum personagem bíblico se aproximou da palavra, ele nunca mais foi a mesma pessoa. E quando essas dúvidas nos confrontam sobre as verdades da Bíblia, tem que haver também uma resposta em algum lugar na própria Bíblia. Tem que estar aí. E quando vemos algo ser apresentado, eu acho que em vez de sair fugindo, correndo, ou sair defamando, dizendo, ó, é bobagem, eu não poderia crer numa coisa dessa, eu não poderia crer nisso. Por que que você não pega a sua Bíblia, toma a sua Bíblia, senta, estuda e a encara? Encara a palavra. E veja se nós estamos falando algo aqui que não está de acordo com a Sagrada Escritura. Quando nós pregamos sobre batismo, pregamos sobre Santa Ceia, lava-pés, por diversas oportunidades, nós abrimos espaço para qualquer pessoa vir aqui na rádio e ler na Escritura, sem interpretar, um batismo pelo menos sendo realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós já demos oportunidade. Não aparece. Por quê?
Isso aí foi algo criado em Nicéia em 315, 320 depois de Cristo. Naquele concílio, quando nasceu a primeira igreja organizada. Porque desde então não existia batismo na Trindade. Hoje crentes pregam trindades, 3 deuses. Fazem uma confusão. E é tudo tese. Tese de homens estudiosos, teólogos e assim por diante. Cristo é a revelação da Bíblia completa. Toda a plenitude. A consumação de todas as profecias da Bíblia são cumpridas incondicionalmente em Cristo Jesus. Porque Ele foi Deus manifesto em carne. E a mesma coisa que a mensagem, você pode dizer, ela é certa, ou isto, ou aquilo mais. E diga, concordo com ela, creio que ela é verdade. Até concorda com ela dizendo que é verdade. Mas, se você não aceita a palavra, se você não aceita Cristo em sua plenitude, em sua vida, ela não faz parte em você. É simplesmente algo que você está enfeitando ou se iludindo, mas não faz parte em você. A palavra, a mensagem, ela só faz parte quando você vive ela, quando você manifesta ela no seu modo de agir, no seu modo de falar, no seu modo de vestir. Todo o seu ser tem que ser transmitido. O quê? Ser transmitido a Cristo em você. E é assim que você é com Cristo. Quando você o vê manifestado e ele se torna real em você, algo real. Se é real, quando alguém olha, a pessoa vê Cristo em você. Não é somente, hoje nós observamos que tem crente que só é crente quando vai para a igreja. Ele tem 2 comportamentos, às vezes 3. Vai para a igreja, bem vestido, decentemente. Saiu da igreja, você nem reconhece aquela pessoa mais. É um grande engano. Quando o Senhor Jesus Cristo se torna real em você, então você é parte dele. E ele é parte de você. E juntos se torna o quê? A palavra, a mensagem. Nós encontramos que tem muitos navios denominacionais indo para Tarsis, fazendo a mesma coisa que Jonas
tentou fazer, indo para o contrário da palavra de Deus. Navios tomando rotas fáceis. Pessoas tomando rotas fáceis. Porque viver uma vida cristã corretamente não é fácil. Quando se está num rio, se você pegar o barco e soltar no rio e deixar a correnteza levar, você não vai fazer esforço nenhum. Mas com certeza, num ponto, haverá uma cachoeira. E ali você será destruído. Pegue um remo. Comece a remar ao contrário da correnteza. Veja se é fácil. Estar neste mundo e viver a vida deste mundo é fácil. É muito fácil. Não se exige esforço nenhum. Não se exige nada praticamente da pessoa. Mas viver ao contrário do mundo. Ao contrário dos sabores, das coisas que este mundo oferece. Veja se é fácil. Não é fácil. Mas aonde você pretende chegar com esta vida fácil? Porque até Jesus não vai chegar. Porque só vai chegar ao Senhor Jesus Cristo quem tem Ele aqui. Se nós temos ao Senhor Jesus Cristo aqui, vivemos a palavra e temos uma comunhão com o Senhor Jesus, nós viveremos eternamente com Ele. Mas se aqui nós não temos essa comunhão, nós estamos correndo da presença de Deus. Muitas pessoas estão correndo da presença de Deus e não sabem. Estão indo para longe de Deus e não sabem. Muitas igrejas, muitos irmãos estão sendo ensinados com doutrinas erradas, que não é doutrinas bíblicas, mas doutrinas formadas por um intelecto humano, quando não está na Bíblia esse ensinamento, ou quando está contrário à Sagrada Escritura, achando que vai chegar até o Senhor Jesus, está muito enganado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aonde está a verdade? Está na sua igreja? Está na minha igreja? Está na igreja católica, presbiteriana, batista? Ou seja lá qualquer? Não. A verdade só está em um lugar. E essa verdade se chama Senhor Jesus Cristo. E a palavra, a Sagrada Escritura, ela é o Senhor Jesus Cristo. Quer estar com o Senhor Jesus Cristo? Esteja com a palavra. Esteja com a Sagrada Escritura. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir o hino agora que tem como título Pelos Olhos da Fé. Estamos na semana de encontro de pastores na região aqui de São Paulo. E essa semana estaremos em São José dos Campos, no encontro de pastores da região aqui, sudeste. Deus abençoe a todos. Pelos
Olhos da Fé. Deus abençoe.